Olá, sejam muito bem-vindos ao Adjudicia News, o seu canal definitivo sobre a advocacia extrajudicial, notarial e registral. Eu sou Henri Pinheiro, advogado, especialista em direito notarial e registral. E no vídeo de hoje vamos destrinchar decisões importantíssimas do STJ, STF, CNJ, corregedorias estaduais e demais assuntos relativos à prática da advocacia extrajudicial. E se você é advogado, registrador, tabelião, estudante de direito, já se inscreve aqui no nosso canal, @adjudicianews, deixe seu like nos vídeos e ative o sininho. Isso vai fazer com que as nossas notícias cheguem em primeira mão à sua plataforma. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha aqui no Adjudicia News. E hoje trazemos notícias interessantíssimas e relevantes para a nossa vida profissional. E nessa primeira notícia trago um tema relacionado ao provimento 225 e o fim da farra dos bloqueios de protesto. A Corregedoria Nacional de Justiça editou o provimento 225, alterando o Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial, para instituir o sistema de monitoramento de ordens judiciais e integridade do ambiente de crédito. Essa medida visa conter desvios de finalidade e o uso massificado de atos processuais que afetam artificialmente a publicidade do protesto e distorce o mercado de crédito. A partir da vigência do provimento, os tabeliões de protesto de todo o país passam a ser obrigados a enviar de forma contínua, estruturada e padronizada todos os detalhes sobre o cumprimento de quaisquer decisões judiciais que determinem a suspensão, o cancelamento ou a supressão da publicidade de protesto de título. Essa transmissão deve ocorrer preferencialmente em tempo real via integração por APIs com a Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhados por tabeliões de protesto SEMPROT. Podemos perceber a importância desse provimento quando o CNJ ele fecha o cerco contra essa prática antiga que atrapalha, né? Gera um problema processual. Sabe quando uma empresa de fachada ou um devedor profissional entra com dezenas de ações idênticas, iguais, aí conseguem eliminar de madrugada e escondia o protesto para continuar pegando empréstimo na praça? Então ele suspendia o processo por via judicial devido a essa
prática de litigância em excesso, né? E daí, com isso, continuava a, a consumar, a solicitar créditos. Agora, com esse monitoramento, o CNJ ele consegue rastrear esses padrões de litigância predatória em tempo real, conforme essas comunicações que o cartório faz. Para o mercado de crédito, isso traz uma segurança jurídica absurda. E o bom pagador sempre agradece a esses procedimentos que acaba coibindo a malandragem. Temos mais notícias interessantes. Vamos ver aqui qual é a nossa próxima notícia. Tema repetitivo 1210. A teoria maior e a blindagem patrimonial dos sócios. Sabe aquela empresa que quebra 100 bens? Pois é, o sócio ele não deve responder automaticamente. Segundo a seção do STJ, fixou tese repetitiva de grande impacto para o ambiente corporativo e para a proteção da autonomia patrimonial das empresas. Ao julgar o tema repetitivo 1210, o RESP 1.873.187 de São Paulo e o RESP 1.873.811 de São Paulo, o colegiado ele definiu por 4-3 que a mera inexistência de bens penhoráveis ou encerramento irregular das atividades de uma sociedade empresária não autoriza por si só a desconsideração da personalidade jurídica. A decisão unifica a interpretação do artigo 50 do Código Civil nas relações cíveis e comercial, confirmando a aplicação da teoria maior da desconsideração. Para atingir o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores, o credor deve demonstrar obrigatoriamente a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A teoria maior, ela fala do insucesso econômico ou a insolvência não se confunde com fraude ou uso abusivo da sociedade. Então vamos lá, meus amigos. Essa decisão aqui é um verdadeiro escudo para o empreendedorismo e também uma vitória na interpretação da teoria maior do Código Civil. O STJ ele foi lembrar ao mercado de uma coisa básica. Ter um negócio, ele envolve um risco. Então, ser empresário no Brasil, a gente sabe que é de tremenda dificuldade. E se uma empresa faliu de forma limpa, porque o mercado mudou, porque as coisas estão acontecendo e não restou nenhum bem para pagar as dívidas da recuperação, não necessariamente o patrimônio pessoal do sócio ele não deve ser engolido pelos credores. A gente sabe que por mais que os credores eles estão reivindicando valores de algo que foi consumado pela empresa, mas cabe salientar que a recuperação judicial ela não deve se confundir com a maldade, com a fraude que o dono misturava o dinheiro, o dono por inadimplência, por falta de experiência, ele mistura o dinheiro da empresa e com isso acaba gerando a falência, ou melhor, a recuperação judicial. E essa notícia, ela
explica que a teoria maior ela não deve atingir o patrimônio pessoal dos sócios obrigatoriamente acreditando que existiu má-fé. Não necessariamente. Tem que comprovar essa má-fé para que consiga a desconsideração da personalidade jurídica. É uma temática bem interessante que deve ser analisada. Esse tema repetitivo deve ser para os advogados empresariais. Tem que observar esse tema com muita atenção. Vamos trazer agora mais uma notícia interessantíssima e mais um tema repetitivo do STJ. Esse aqui para os advogados de condomínio cabe atenção redobrada, pois as naturezas extraconcursais dos débitos condominiais não entra na recuperação judicial, ou seja, as dívidas de condomínio elas não entram em recuperação judicial. E por maioria de 5 votos a 3, a segunda sessão do STJ decidiu que despesas, débitos ou cotas condominiais anteriores ao pedido da recuperação judicial, ela possui natureza concursal. Ou seja, dessa forma, as dívidas condominiais não se submetem aos efeitos da recuperação judicial e podem ser executadas paralelamente no juízo cível competente. Então, a divergência vencedora aberta pelo ministro Raul Araújo destacou o grave impacto econômico e social que a submissão das taxas causaria aos demais condomínios, geralmente pessoa física. Além disso, a tese baseia-se na natureza propter-rem das cotas vinculadas diretamente ao imóvel e na sua classificação como despesa necessária para a administração e preservação do ativo da própria recuperanda. Esse foi o tema repetitivo 1391 do STJ, que tem a tese firmada da seguinte forma: os débitos condominiais, mesmo anteriores ao pedido de recuperação judicial, são considerados créditos extraconcursais, não se submetem ao juízo da recuperação judicial, podendo ser executados no juízo cível competente. Essa decisão salvou, muito provavelmente, a saúde financeira de muitos condomínios por aí, né? Imagine que uma grande empresa é dona de várias salas comerciais em um prédio e para de pagar o condomínio. Se essa dívida entrar na recuperação judicial, você já sabe quando que o condomínio vai receber esse dinheiro, né? Então, o STJ aplica muito bem essa natureza propter-rem da obrigação, nos dando condição de requerer tais dívidas não pela via da recuperação judicial, mas sim pelo juízo cível. Isso, com certeza, vai trazer uma recuperação de crédito muito mais rápido do que se deixasse estritamente no processo de recuperação judicial. Eita, quanta novidade! Agora temos mais uma interessantíssima. É uma novidade mesmo. Provimento
204 de 2006. Quente, quente, quente. 2024 de 2026 acabou de sair. É sobre o uso obrigatório da Constrijude. Serpjude, Constrijude. A Corregedoria Nacional de Justiça editou o provimento 224, tornando obrigatório a utilização do sistema de constrição judicial, Constrijude, por todos os cartórios de registro de imóveis do país. O sistema, mantido e administrado pelo Operador Nacional de Registros Eletrônicos de Imóveis, a ONR, como módulo do SERP-JUD, centraliza e digitaliza o trâmite eletrônico de ordens judiciais de constrição. O que seriam as constrições? Penhora, arresto, sequestro, esses atos de registro. E fica extinto o recebimento de ordens físicas ou por correio eletrônico fora da plataforma eletrônica nacional. Isso certamente vai trazer uma segurança jurídica aos atos de constrição muito maior. Então, o provimento 224 ele torna essa comunicação obrigatória. A utilização desse sistema ele passa a ser obrigatório. E as ordens de penhora, bloqueio, vindos de forma física ou por e-mail, elas estão proibidas. Mas cabe lembrar também, né, que o mundo mudou. Então, se nós, cada vez mais, se as serventias extrajudiciais e os órgãos competentes perceberem essa necessidade, a gente continua esse desenvolvimento exponencial, especialmente das serventias e quanto ao provimento 224, o registro de imóveis. Se o juiz determinar um bloqueio de um imóvel, ele já lança lá no Constrijude e o cartório já pega aquilo lá, já dá entrada no protocolo meio que imediatamente. Ao acessar a plataforma, já verifica-se que o juiz já enviou o mandato. Acabou aquela história do oficial de justiça ir de carro até o cartório, levar o mandado em forma física, né? Isso dá uma agilidade fantástica ao registro dessas constrições. Então, fica um alerta aí aos advogados, especialmente aos imobiliaristas, quanto ao monitoramento dos imóveis dos seus clientes, pois essas constrições através desse provimento agora vai ser imediato, ou seja, o registrador já vai lançar isso na matrícula o quanto antes. Vamos para uma notícia muito vai impactar bastante, que foi no CNJ a dispensa da certidão negativa de débitos em inventários em cartório. O plenário do CNJ determinou por unanimidade que não é obrigatório a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais ou certidão positiva com efeito negativa, como condição para a lavratura de escritura pública de inventário e partilhas extrajudiciais. A decisão proferida no julgamento dos autos do processo 0008053
dígito 23.2025.2.00.0000. Assentou que a exigência desse documento funciona como uma sanção política tributária ilegal, visto que o Estado não pode obstar o exercício do direito civil por meio indireto de cobrança de tributo. O tabelião deve solicitar a certidão apenas para fins informativos e para afastar a sua responsabilidade solidária sem impedir o ato. O parecer quanto à quitação fiscal previa não poder impedir, sendo que não pode impedir o inventário em cartório, cujo rito visa justamente apurar o acervo para sanar dívidas familiares. Vamos prestar atenção aqui nessa decisão do CNJ, especialmente os advogados de família e sucessões, pois o CNJ em plenário deu uma aula, né? Deu uma aula de direito, pois o Estado costuma utilizar os cartórios para cobrar impostos. E isso não vai acontecer mais, pois o CNJ disse que o inventário, muitas das vezes, serve justamente para organizar os bens. Inclusive, utiliza-se alguns bens para pagar dívida, né? Acontece muito de não regularizarem os seus inventários por falta de recurso, né? E isso prova que vamos resolver e depois quita os débitos, e assim não necessariamente o cartório deve exigir como forma obrigatória para a lavratura. E isso certamente vai desentranhar muito processo de inventário que estava amarrado aí em algumas serventias. Eu, como advogado, acho essa decisão muito relevante, que vai ajudar muitas famílias aí a regularizar seus patrimônios. E agora, para fechar aqui esse bloco de decisões, trago mais uma notícia interessantíssima referente à validação das execuções extrajudiciais de garantia. Isso ocorreu recentemente no STF, no julgamento das ADIs 7.600, 7.601, 7.608. O Supremo Tribunal Federal validou a constitucionalidade dos procedimentos extrajudiciais para a perda da posse da propriedade de bens em caso de inadimplemento contratual previsto no Marco Legal das Garantias, Lei 14.711 de 2023. O julgamento conjunto das ADIs 7.600, 7.601, 7.608 confirmou a possibilidade da realização extrajudicial da busca e apreensão de bens móveis dada em alienação fiduciária diretamente pelo registro de títulos e documentos. De acordo com o relator ministro Dias Toffoli, os procedimentos em cartório asseguram um contraditório administrativo, acelera a recuperação de crédito no país e não viola a cláusula de reserva de jurisdição,
uma vez que a via judicial permanece aberta em caso de controvérsia real. Então, o STF ajuizou premissas do modelo em sede de embargo de declaração em março de 2026, garantindo forte conformidade e previsibilidade no registro de títulos e documentos. Então, o STF consolidou que o mercado financeiro pedia há anos, né? Que era essa velocidade nas execuções. Se um sujeito comprou um carro financiado e parou de pagar, sumiu, o banco não precisa mais aquela loucura de 2, 3 anos, esperar a loucura de um processo judicial, aguardar 2, 3 anos para uma busca e apreensão. Agora o cartório de títulos e documentos faz a notificação e o procedimento ocorre, tramita no extrajudicial. E claro, o STF coloca limites claros, sem violência, nada de arrombamento, invasão de domicílio, sem ordem judicial. Continua se respeitando os princípios constitucionais. Então, a ideia e a ratificação desse procedimento pelo RTD, ele torna essa execução com muito menos burocracia, um prazo muito mais curto e certamente com juros mais baratos para quem paga em dia. Trago agora para concluir o nosso primeiro episódio um resumo rápido de algumas decisões que aconteceram nas corregedorias estaduais. Provimento de São Paulo, tema fraude e bloqueio, comunicados, Corregedoria Geral número 394 de 2026 e 395 de 2026, o alerta sobre suposta ocorrência de fraude em reconhecimentos de firma por autenticidade em certidão de nascimento. Outra novidade no estado do Paraná, Código de Normas, novo Código de Normas aprovado por unanimidade pelo Conselho da Magistratura do TJPR em 8 de 5 de 2026, reorganizado em 3 livros e em vacatio legis de 90 dias. Fica aprovado o novo Código de Normas no Paraná. Minas Gerais, inventários extrajudiciais, provimento conjunto número 157 de 2026. Altera o Código de Normas de Minas Gerais para regular inventários extrajudiciais com menores incapazes sobre a anuência do MP e intimações eletrônicas. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, inspeção do CNJ, avisos Corregedoria Geral de Justiça número 119 de 2026, comunica a realização de inspeção presencial do CNJ no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 2025 a 2026, de 25 a 29 de maio de 2026. E a última, quentíssima, do estado do Ceará, custos de registro, ADI 7.970 do STF, ação da Fenalto distribuída ao ministro Zanin
contra a lei do Ceará que exige que os cartórios de RTD informe qualquer movimentação e transferência de veículos de forma eletrônica ao Detran do Ceará. Essas foram umas notícias quentíssimas do nosso primeiro episódio do Adjudícia News. E esse foi um compilado de hoje. O mundo extrajudicial e imobiliário está rondado na velocidade da luz em 2026 e a gente precisa estar atualizado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários sobre as nossas matérias, sobre as notícias de hoje. Nos vemos no próximo episódio com mais notícias e análises direto ao ponto. Um forte abraço de Henri Pinheiro e até lá.